aumento que não acaba mais. A macro-região sofre com consecutivos reajustes que pesam no bolso do consumidor. Depois da cesta básica e também dos pedágios, agora é a vez dos combustíveis e também do gás de cozinha aumentarem. Se já estava difícil fechar as contas do mês, pode preparar o bolso que a situação ficou ainda mais complicada. A onda de reajustes continua impactando a rotina da população. A Petrobras anunciou nesta semana que o litro do gás de cozinha de 13 quilos vai subir R$ 3,10. O preço vai para R$ 34,70. Tem aumento também no combustível. 7% no preço da gasolina das refinarias para as distribuidoras. Antigamente a gente enchia o tanque e durava 4 dias. Hoje em dia a gente vai pôr uns R$50 que dá para durar uns 2, 3 dias, dura um dia. Então, pesa um pouco mais o nosso orçamento, que a gente trabalha, querendo ou não, a gente precisa do combustível. Quanto mais caro, mais gasto a gente tem com os nossos veículos, com moto, carro. Muito apertado, né? E o salário que a gente ganha já não é muito. Ainda agora que isso aumenta tudo, a gasolina, aumenta a comida, tudo no supermercado, né? Para quem trabalha com carro, para cima e para baixo, fica muito difícil mesmo. No último mês, o etanol já tinha acumulado alta de 8% no preço das usinas para as distribuidoras. Em média, o reajuste tinha sido de 15 centavos por litro desse combustível. O da gasolina tinha sido 10 centavos. Somando esse novo aumento anunciado pela Petrobras, o valor deve subir 25 centavos por litro nas bombas. O preço está cada dia mais salgado. A gente fica escolhendo, né, qual posto, qual qualidade de álcool, né, e a gente não aperta o pé, tem que ir só de leve. Então é melhor comprar uma bicicleta ou andar a pé. Complica um pouco para nós que trabalham com entrega, fica mais apertado, né? Gasta bastante, gasta em média por mês uns R$500, mas provavelmente vai aumentar, né? Em Ribeirão, o preço médio é de R$ 3,85 para o álcool e R$ 5,55 para a gasolina. Mas tem lugar vendendo etanol a mais de R$ 4,00 e a gasolina a R$ 6,19. O consultor econômico explica que o mercado também tem sido impactado pela disparada do dólar. Por mais que a gente tente, parece que o governo tente se desvincular dos preços internacionais, não tem como, porque isso nós exportamos, nós importamos um pouquinho, não tem como fugir desse ciclo. Então, sim, os combustíveis também são cotados em dólar e com o aumento do dólar, aumenta o preço também. Por consequência também, o açúcar está sendo muito procurado lá fora, então os usineiros estão privilegiando a produção de açúcar em detrimento do álcool, então pode até faltar álcool ou o preço também subir. Os itens básicos estão cada vez mais caros. Os gastos essenciais consomem praticamente todo o salário mínimo, que hoje é de R$ 1.412. O valor médio da cesta básica em Ribeirão, por exemplo, chega a quase R$ 690. Isso sem contar o pedágio, que também sofreu reajuste nesse mês e deixou as viagens mais caras. Aqui o quilo da batata está R$ 14,00 e alguns centavos. Se eu for para poder comprar, já dá para almoço. Entendeu? Se eu for comprar 1 quilo de carne, que é raramente eu conseguir comprar, dá para almoço e janta. E eu vou gastar R$ 25, R$ 27 num quilo de carne. Se eu vou já com R$ 100 para eu poder comprar o básico, eu consigo trazer um pacote de arroz, 2 de feijão, 1 de óleo e 2, 3 ou no máximo 4 caixinhas de leite. As coisas tudo aumentam e o salário não acompanha, então fica difícil, porque as pessoas têm que procurar 1 ou 2, 3 empregos para conseguir manter uma casa, para conseguir manter uma família, comprar, sei lá, uma cesta básica, um arroz, feijão, abastecer a moto, carro. Então a gente que trabalha no dia a dia, a gente tinha que ser um pouquinho mais compreendido na questão de salário. A consequência disso, aliás, é o aumento do dólar, por um desequilíbrio nas contas públicas, o juros se mantendo alto para tentar conter a inflação, tá? As chuvas que não vieram na hora certa, né? Nós temos um período de seca muito grande aí, então isso afeta diretamente, por exemplo, a cesta básica. Uma família que depende de um salário mínimo, por exemplo, um casal com um filho, por exemplo, tá? Já vai gastar no mínimo metade disso na cesta básica, né? Fora isso, tem todas as outras despesas, como energia, como internet, como água, como IPTU, como aqueles que têm carro combustível, ou moto, ou carro. E se a gente for ver bem, vai tudo isso aí. Não tem outra saída. Com esse cenário sem perspectiva de melhora, o especialista recomenda pesquisar e comprar apenas o essencial.
evitar as compras de itens que não são essenciais, tá? Procurar as promoções e, ao mesmo tempo, tentar ver se algumas outras despesas são necessárias ou não, mudar o plano de internet, tentar ser mais econômico, às vezes, na energia elétrica. Enfim, isso tudo, a dona de casa já sabe fazer isso muito bem, né? O governo poderia fazer o seu papel e melhorar, por exemplo, ter mais itens na cesta básica. Essa reforma tributária é uma confusão que ninguém entende, tá? Os investidores que vêm para cá, que poderia abastecer o mercado com dólar e, com isso, baixar a cotação, não vem porque não tem segurança nenhuma, não se sabe direito o que vai acontecer, por exemplo, com o dólar. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está o economista Jair Casquel. Já agradeço mais uma vez sua presença aqui, Casquel. Por que os preços dos produtos essenciais, como a cesta básica, o gás de cozinha, eles estão aumentando até com uma frequência na nossa região, no país como um todo? Lembrando que ontem a reforma tributária foi discutida novamente lá no Congresso, né? Boa tarde. Boa tarde, André, a todos aqueles que nos acompanham. A primeira parte da resposta dessa pergunta, o José Rita Moreira já respondeu, já explicou. Então, o que está acontecendo? Nós estamos numa situação mais ou menos de esquizofrenia. O governo federal vive em Nárnia. Se você for observar o que está acontecendo, parece que não tem problema nenhum no Brasil. E a população vive no mundo real. Então, o que se tem que fazer numa situação dessa? Primeiro, reformar tributo. Fazer revisão de tributo? Não, tem que baixar tributo e zerar tributo. Segunda coisa, controlar a conta pública. Terceira coisa, reduzir ministérios. Quarta coisa, gastar menos com coisa que não interessa, porque a recomendação dada é para as famílias conterem os gastos. E para o governo, como é que fica? 1 bilhão em viagens, isso sai dos cofres públicos. Então, quem gasta demais quando está tudo em crise está mostrando que não está preocupado com a realidade. Então, o primeiro ponto é esse. O pessoal que está na economia, na parte central do governo, o executivo, aceitar o que está acontecendo e, a partir daí, rever o seu posicionamento em relação a gastos e forma de gestão da economia. Com esses constantes ou como esses constantes aumentos, reajustes impactam o orçamento das famílias, Casquel? A palavra mais simples é empobrecimento. As pessoas estão empobrecendo. E a gente acha que o empresário é o grande vilão disso aí. Não, senhor. O empresário, muitas vezes, ele tem que se antecipar a reajustes para poder repor estoques. Então, fica todo mundo sem saber direito para que lado vai, e quem pode se prevenir, se previne. Um assalariado não adianta. Ele vai ficar mais pobre, ele está ficando mais pobre. Isso é um fato concreto. Existe alguma previsão de quando nós podemos esperar uma estabilidade nesses preços desses itens que são importantes para o nosso consumo do dia a dia? Eu não sei, porque, primeiro, o cenário está desfavorável, inclusive em termos mundiais. Nós estamos com um processo inflacionário que transcende o Brasil. É importante também que se tenha noção disso. Em vários países está muito difícil fechar a conta, principalmente de alimentos. Agora, havendo uma normalização climática, interfere na safra. Só que nós precisamos lembrar, por exemplo, que os insumos de grande parte do agronegócio não são necessariamente comprados a preços concorrenciais. São poucas empresas de grande porte e tudo é vinculado ao mercado externo. O Brasil está no mundo. É preciso que o governo federal entenda disso, aceite isso. Somos uma economia que tem um certo nível de internacionalização. E aí, o que acaba acontecendo? Se o governo não tem uma política, inclusive de fiscalizar e de fazer estoques para poder, eventualmente, até mesmo subsidiar alguns itens que podem compor a pauta de matérias-primas do agro, vai ficar muito difícil. Então, enquanto não tiver uma normalização de clima, enquanto não tiver uma normalização de economia, regras claras, o pessoal sabendo o que pode e o que não pode fazer, vai ficar muito difícil. Jair Casquel, economista, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima oportunidade. Disponha, um abraço.